Identifique-se dizendo seu nome, área cultural em que atua, há quanto tempo trabalha com cultura e o município em que reside. Meu nome é Ana Carolina Alves da Silva, meu nome artístico é Carol Alves. Eu trabalho na área de teatro há mais de 15 anos e sou do município de Londrina, no Paraná. Conte quais são suas origens e como começou o seu envolvimento com a área cultural em que atua e sua trajetória enquanto trabalhador de cultura. Eu comecei muito cedo, assim, eu sempre gostei de me envolver com coisas culturais, né, com oficinas que tinham na escola, eu sempre estava participando de coral da igreja, coisas assim, mas eu não tinha uma vivência, assim, muito profunda, cultural dentro da cidade, assim, eu era de uma família mais simples, e quando eu comecei a ficar adolescente, né, lá pelos meus 13, 14 anos, eu comecei a participar de oficinas de dança que tinham aqui, dança de salão, dança de rua. Comecei a fazer, então, teatro. Eu assisti uma peça de teatro do Oprimido e eu fiquei encantada, porque era uma peça de teatro fórum. Eu falei assim, eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha visto teatro profissional. E aí eu fiquei encantada, eu falei, eu preciso fazer isso. E aí, nisso eu tinha amigos que participavam, eu fui me inserindo. Tenho muito orgulho de ter começado no Teatro do Oprimido aqui em Londrina, assim, na área teatral mesmo. E caí, sem querer, numa oficina que tinha como intuito um dos princípios do Teatro do Oprimido, né, que é a multiplicação. Nem sabia onde eu estava entrando. E chegou um momento da oficina que eles falaram assim, multipliquem, vá na sua comunidade, e deu uma oficina também. E eu tinha 14 anos na época. E eu fui e multipliquei e deu super certo. E a partir daí, eu acho que eu estava aproximadamente há um ano, talvez acho que um pouco menos ainda. Acho que eu tava há um ano participando ali e fazendo oficinas, tudo que tinha na Vila Cultural do Teatro do Oprimido eu participava. E quando eles viram assim o processo que eu estava desenvolvendo dentro da comunidade, no colégio Benjamin Constant, aqui de Londrina, eles me convidaram para fazer parte da equipe. Eu tinha 15 anos. E então, a partir daí, eu comecei a entrar, porque era um grupo de teatro que desenvolviam várias ações na cidade. Então, eu comecei a fazer parte dessa equipe. Eu participei de espetáculos como atriz e também da parte da administração da Vila Cultural, com oficinas que aconteciam dentro desse espaço. Comecei a trabalhar também na Mostra de Teatro do Oprimido, na Mostra Nacional de Teatro do Oprimido, que tinha aqui em Londrina. Eu entrei na 4ª edição, comecei a trabalhar. Era uma coisa assim que eu gostava muito de fazer também, porque foi onde tive contatos com grupos, tanto de trabalhos que a gente presenciava, quanto de oficinas e desse contato que um festival tem, né? Então isso foi muito importante para mim. O meu início dentro do teatro foi muito próximo do início profissional, assim. Foi tudo muito... A hora que eu vi, eu já estava envolvida, assim. Foi um pouco isso. Conte sobre seu aprendizado e formação na área cultural em que atua. Eu acho muito difícil eu pontuar de onde eu sou, assim. Eu sou formada nisso, Porque muitas pessoas, às vezes, foram formadas em uma determinada escola, em um determinado local. Eu tenho uma vivência muito diversa, assim, nos meus anos de trabalho. Eu posso classificar 3 experiências muito importantes na minha trajetória, que eu acredito que isso me forme enquanto atriz, mas tem várias outras também que acredito que me formem como atriz. Uma delas é o Teatro do Oprimido, porque o Teatro do Oprimido, ele veio, assim, ele é o meu início, ele foi uma vivência muito intensa nos meus primeiros anos de teatro. Então, a gente vivia essa produção cultural
E também a gente experimentava muito, a gente fazia muita oficina, era um grupo de pesquisa, ele pesquisava o teatro do oprimido e a partir de um momento começou a pesquisar também o diálogo com o teatro épico. Então foi ali, o teatro do oprimido e teatro épico é o meu início e foi muito potente, muito intenso, assim. Então, eu acredito, assim, quanto mais vai passando o tempo, mais eu percebo como que essa experiência, ela tá presente em mim, ela tá presente no meu corpo. O teatro fórum, com as técnicas de improvisação, isso está muito presente no meu trabalho como atriz. Esse foi um dos pontos. Eu tive também, eu não cheguei a me formar, mas eu tive uma passagem pelas artes cênicas, que foram 3 anos que eu cursei artes cênicas. Acredito que foi muito importante também, cursei artes cênicas aqui na UEL, em Londrina. Tive que parar por questões pessoais e de saúde. Porém, acredito que eu tinha uma experiência assim, muito heterogênea e de estudo que eu fazia por conta, e eu acho que a coisa da UEL, ela veio e ela trouxe, assim, de certa forma, uma sistematização para esse conhecimento que estava. Eu acredito que a UEL, a universidade, ela também está dentro da minha formação. E um outro ponto que eu considero como a minha formação e eu estou em formação nesse momento, acho que eu ainda estou nesse processo de formação, mas é o projeto do Teatro do Clubinho, que a gente realiza, eu realizo desde 2017, desde o início do projeto até hoje. E ele conta com muitas apresentações, assim, é um processo também muito intenso de criação, porque é aproximadamente, basicamente, uma peça por mês que a gente precisa criar. E a gente apresenta, começou com 4 apresentações, hoje a gente faz 5 apresentações por semana, em temporadas que duram 10 meses, então durante 10 meses a gente apresenta 5 vezes por semana. Então, assim, é muito intenso e eu acredito que essa vivência do palco, do trabalho, eu me considero uma operária do teatro. Acredito que essa vivência do palco, ela também me forma, ela tem me formado nesse processo. Conte quais são essas principais referências, inspirações e seu fazer artístico. Como eu disse, é difícil trazer uma referência. Eu acredito que o Augusto Boal, com certeza, Augusto Boal, ele tá ali e é muito louco, assim, entender como que o Augusto Boal, ele entrou na minha vida e como que hoje eu enxergo o Boal. Porque, assim, eu percebo a mudança, a minha visão, assim, como já teve momentos de eu falar assim, não, isso aqui, esse método é limitado, mas daí, tipo assim, hoje eu olho pro Boal, eu vejo uma outra camada, uma outra, a parte de pensar a desmecanização dos sentidos, a desmecanização do ser humano numa sociedade tão mecanizada, uma sociedade que visa o produto, o ser humano que só produz. E aí você vai pensar assim, numa concepção mais humana de ser humano. Eu acho que o Boal, assim, cada vez mais ele se transforma e cada vez mais eu admiro, assim, o trabalho dele e o pensador do teatro que ele foi, e a contribuição dele para o teatro, não só brasileiro quanto mundial. Existem outras inspirações que o Stanislavski por exemplo, uma coisa que veio assim com o tempo, que eu demorei um pouco para ter contato com ele e assim, cada vez que eu leio alguma coisa e que aquilo me traz um entendimento sobre o meu trabalho, aquilo assim me toca profundamente. O Stanislavski, ele é tipo uma referência muito forte e muito presente. Inclusive hoje eu consigo assim ligar, talvez, assim, ver como que o Boal não estava tão longe, assim, do Stanislavski, assim, na minha concepção. Em alguns pontos, eu vejo muita proximidade entre os dois. E fora isso, acho que os grupos, os trabalhos que eu vejo, assim, de grupos, tanto londrinenses quanto brasileiros, assim, eu tenho olhado com muito carinho, assim, para o que é feito aqui no Brasil.
o trabalho do Ainós Aqui Travês, o trabalho do Asdrubal trouxe trombone também, eu acho um trabalho inspirador. Eu acho que essas pessoas que trabalham, os trabalhadores da cultura brasileira, elas me inspiram, eu acho que é por aí. Conte sobre as obras, produtos, projetos de sua autoria e ou com sua participação. Eu trouxe uma lista aqui para eu lembrar assim, dos principais. Eu fiz eu comecei com uma... a gente declamava uma poesia do Vinícius de Moraes, que era o Operário em Construção. Isso durou muito pouco, mas eu conto por ter sido o meu primeiro trabalho. Daí no Teatro do Oprimido, eu comecei fazendo o ensaio sobre o papel, que foi uma peça, né, também que foi transformada em Teatro Fórum, e foi um dos meus primeiros trabalhos lá, apesar de não ter tido tantas apresentações, foi um dos meus primeiros trabalhos lá, eu também conto. Depois a gente fez o espetáculo O Amor é Mesmo Assim. O Amor é Mesmo Assim foi um espetáculo de teatro de rua, a gente fazia na rua, e ele trazia assim um pouco ele foi histórias que surgiram assim a partir de relatos femininos do grupo, e a gente tratava sobre questões assim da violência contra a mulher. A gente trouxe, nesse espetáculo, a gente começou a trabalhar dentro da fábrica de teatro oprimido com uma técnica do Augusto Boal, que é a técnica do teatro jornal, que a gente também trouxe notícias de jornal. E esse foi um espetáculo bem legal que a gente fez, deu uma circulada, a gente foi para alguns lugares e assim a gente via como que as pessoas se reconheciam com esse espetáculo. Então foi um espetáculo que eu tenho muito carinho por ele. Logo depois a gente fez o espetáculo Ombro Armas, com o grupo Encenação, que era um grupo da fábrica de teatro do Oprimido, que foi um espetáculo também que não circulou tanto, mas que tenho muito carinho por ele. Fizemos com o grupo Causa e Acaso, que era o grupo da equipe da fábrica de teatro do Oprimido, a gente fez o espetáculo Café Quente Noite Fria. Esse espetáculo, ele foi um espetáculo assim, muito importante da minha trajetória de atriz. Ele trabalhava com a história de Londrina. Ele trabalhava com um ponto da história de Londrina, que foi da Geada de 75. E ele trazia também as técnicas do teatro do jornal, do Augusto Boal. E no final, ao invés de a gente abrir o Teatro Fórum, a gente abria para o público para que a gente trouxesse e dividisse as memórias das pessoas. E foi muito interessante também, porque esse espetáculo, eu acho que além dele ter tido um certo reconhecimento artístico sobre ele teve esse reconhecimento também sobre levantar a história da cidade. E as pessoas traziam, assim, histórias incríveis no final, e elas de certa forma reconheciam e faziam paralelos com aquilo que muitas vezes a gente colocava ali, mas que era ficção, e elas faziam analogias com a própria história, e a gente acabou descobrindo que a nossa Vila Cultural ficava num lugar onde era feito também, onde era um grande armazém de café. Um senhor um dia passou lá, assistiu a nossa peça e falou assim: nossa, esse lugar aqui, eu trabalhei muito tempo aqui. E foi assim um espetáculo muito intenso que me possibilitou viajar com ele, me possibilitou várias coisas legais. Eu também tenho muito carinho por ele na minha história. A gente fez o espetáculo Júlia Z, eu participei, com o grupo Otto. Foi um outro espetáculo também que a gente viajou, que teve muito reconhecimento também aqui na cidade de Londrina. A gente foi para várias escolas na periferia, porque ele tratava sobre a questão da violência contra o jovem da periferia. Foi um grupo, foi uma questão que surgiu também do Teatro Jornal. A gente trabalhou com o Teatro Jornal a partir de uma história de uma morte que aconteceu na periferia, e as pessoas um conhecia, o outro viu o assassinato, o outro... E aí, a partir disso, a gente viu que aquilo não foi tratado assim com total descaso pela imprensa, e aí esse espetáculo foi uma forma da gente divulgar a nossa notícia, e também questionar o papel da imprensa oficial, né? Que papel ele cumpre, qual que é
o que ele traz para a sociedade, tipo, até que ponto ele narra a nossa notícia. Então foi um espetáculo muito legal também. Fiz o espetáculo Dias Contestados também, que a gente participou do Filo, foi bem legal. Shakespeare Apaixonado, que foi da CIA Primeiro Encontro. Alice, também com a CIA Primeiro Encontro. Fiz o espetáculo Antes do Grito com a Cia Rubra. Aí esses espetáculos que eu digo, da Cia Primeiro Encontro e da Cia Rubra, eu já estava fora da fábrica de Teatro Oprimido, já foi com outras companhias, né? E esse da Cia Rubra, ele surgiu de um projeto dentro do SESI de Londrina, e a gente participou do Filo também, foi bem bacana. E aí, a partir disso, eu passei a integrar a Cia Curumiaçu, e então fiz parte desse projeto Teatro do Clubinho, né, que é um teatro na Zona Norte de Londrina. A gente tem muito essa preocupação com a formação de público, é o nosso trabalho que a gente faz. Eu tenho muito orgulho de falar que tem crianças que voltam que nunca tinham ido pro teatro e que todos os meses elas voltam, ou que todas as semanas. A gente tem uma menina que todo domingo ela vai lá e ela fala que domingo é dia de teatro e todo domingo ela tá lá na plateia. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu tenho certeza que essa pessoa vai passar a frequentar em teatros, vai passar a assistir outras peças para além das nossas. Fico muito feliz com esse trabalho. Nesse trabalho a gente fez diversos espetáculos, foram 15, eu vou falar, foram Alice no País das Maravilhas, O Rapto das Cebolinhas, A Cigarra e a Formiga, Pinóquio, Memórias de Emília, Monstrecos, Chapeuzinho Amarelo, O Show da Final, O Pequeno Príncipe, Gato de Botas, Patinho Feio, Os Três Porquinhos, João e Pé de Feijão, João e Maria e Chapeuzinho Vermelho. Esses espetáculos, eu vou só dizer que são espetáculos para criança, que são espetáculos que tiveram nesse projeto, eu posso dizer que já foram mais de 30 mil pessoas assistir a gente. Eu não vou dar muitos detalhes, porque senão vou ficar aqui muito tempo falando, vai atingir o máximo do vídeo. Também fiz o espetáculo Insetos Interiores, que foi um solo meu, dentro do curso de artes cênicas, que eu pesquisei durante um ano e fiz esse solo. Ele era baseado na técnica da mímese corpórea, e fiz com relatos de mulheres londrinenses e também com contos da Clarice Lispector e com a peça Metamorfose, do Kafka. Também fiz os espetáculos, que foram versões de espetáculos e curta-metragem, dentro do núcleo de dramática, que era um núcleo de pesquisa de interpretação para teatro e cinema do SESI. Eu fiz o espetáculo A Primeira Manhã, com direção do Rodrigo Grota. Fiz o espetáculo Sem Manjedoura, que foi com a direção do Renato Forim. E fiz também Os Tiranos Não Passeiam, com direção do Guilherme Peraro. Esses 3 espetáculos foram espetáculos e também tiveram a versão de curta-metragem. Fiz também no audiovisual. Participei da série Super Família, que teve direção de Rodrigo Grota e produção da Quinopus. Foi uma série infantil que ela foi exibida na TV Cultura e também atualmente ela está disponível no Globoplay. Fiz diversas peças publicitárias do Teatro do Clubinho. E fiz o Retrato também, que teve direção da Jaqueline Seglin e produção da Quinopus. E com esse espetáculo a gente ganhou o prêmio especial do júri de melhor espetáculo de Londrina, no festival da Quinoarte. E também fomos selecionados para participar também de uma mostra Tupiniquim de cinema aqui do Paraná. Conte sobre sua vivência de trabalhador da cultura no momento pandêmico e as mudanças causadas... Não é antes a outra? A dos festivais? Essa daqui, ó. A primeira aqui da segunda página. Conte suas principais experiências de produção cultural ou participação em eventos e projetos culturais. Eu vou listar as principais, que foram a Mostra de Teatro do Oprimido, como eu já falei, eu não vou ficar me repetindo aqui. Foram da 4ª à 10ª mostra.
Mostra Nacional de Teatro do Oprimido, e a gente fazia a seleção, fazia toda a execução da mostra. Fiz parte algumas edições do Filo. Fiz parte do FETACAM com o espetáculo Café Quente e Noite Fria. Participei da Jornada Sesc de Artes Cênicas. Um festival que eu tenho muito orgulho de ter participado a gente foi convidado para participar da 6ª Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo, realizada pela Cooperativa Paulista de Teatro. Participei da 3ª Mostra Sérgio Nunes. Participei também da Mostrinha de Teatro Contemporâneo em Maringá e do 9º Encontro de Contadores de História de Londrina. Conte sobre sua vivência de trabalhador de cultura no momento pandêmico e as mudanças causadas pela pandemia e seu fazer artístico-cultural. A pandemia, ela foi assim, foi terrível, né, para quem trabalhava em cultura. Não digo para mim, mas acho que para todos os trabalhadores da cultura. Nós estávamos, como eu disse, a gente fazia só um pouquinho, uma água. A gente fazia temporadas anuais e, assim, a gente não era contratado para isso, né? A gente, a gente não tinha carteira assinada, a gente presta serviço para esse teatro. Então, a pandemia chegou, a gente estava começando o ano de 2020, né? Começando a nossa temporada. E aí chegou aqui, a gente tava aquela coisa ainda, será que vai vir? Não vai chegar. Daí de repente chegou, vai ser 2 meses que a gente vai ficar parado? Acho que isso também causou uma certa confusão, porque a gente não sabia o que fazer, né? Quanto tempo aquilo ia durar? Vai durar... Ninguém, se tivesse dito que duraria até 2022, acho que talvez a gente tivesse ficado desesperado demais na época. Mas... Enfim, primeiro foi o baque financeiro, né? Porque a gente já não... Aquele dinheiro que eu estava contando com aquilo, eu tinha contas para pagar e de repente aquele dinheiro não estava lá, né? Então isso já foi a primeira coisa. Acho que depois a coisa emocional mesmo, de que eu me considero assim, eu acho que o teatro ele faz parte da minha vida assim, de uma forma muito profunda. E quando não tinha mais aquilo, né, como você se reconhecer, se enxergar dentro disso, né? Tipo, como passar por tudo isso sem o que te movimenta, né? Porque o teatro me movimenta e a pandemia foi muito dura. E como passar por tudo isso sem aquilo que te segura no teu dia a dia, né? Acho que uma das coisas... Eu tive muita dificuldade para me inserir nesse meio digital, muita dificuldade. Eu confesso que fiz algumas coisas assim, forçada, mas com dificuldade, sabe? Eu acho que essa coisa de gravação, às vezes é um pouco de me produzir. Teve gente que fizeram live, fizeram coisa. Eu tive uma dificuldade para isso. Mas assim, eu acho que uma forma de sobreviver dentro disso, assim, que eu vejo foi de me capacitar. Eu usei a pandemia muito, assim, porque como eu trabalhava muito e agora eu estava com o tempo sobrando, eu usei a pandemia muito para fazer cursos. Eu fiz muito cursos do Sesc, fiz cursos, porque daí surgiram os cursos online, fiz muitos cursos online. Estudei, porque eu sou formada em Direito, então eu comecei a estudar essa coisa do projeto, que era uma coisa que eu acabava deixando muito de lado. E foi assim que eu tive, assim, acho que uma forma de sobreviver e também, de certa forma, me ajudou a superar esse momento, assim. Foi isso, assim, eu fiquei muito pensando no futuro, no que viria e como eu poderia me capacitar e melhorar o meu trabalho para quando tudo isso melhorasse. Conte seus planos enquanto trabalhador de cultura para quando acabar o período pandêmico. Os planos voltar a trabalhar. A gente já está voltando com todos os cuidados, com todas com todos os cuidados que tem, né? De certa forma a gente já volta com a
plateia reduzida e tudo mais, mas assim, eu acho que é utilizar esse conhecimento que ele chegou, né, nesse momento que eu tive parada e fazer. Eu acho que é isso, assim, a gente também tá com um documentário da companhia para fazer e que foi aprovado aqui pelo programa de Londrina de Cultura. Então acho que é isso, é continuar pegar esse conhecimento que vem nesse momento e potencializar o trabalho que já vinha sendo feito. Acho que é fazer, é isso que eu quero fazer quando essa pandemia acabar.